o governo precisa gastar mais em alguns cenários. Vamos para a aulinha de macroeconomia? Pessoal, vamos falar sobre choque de oferta. Vamos supor um choque na oferta agregada de curto prazo, OACP. Digamos que por causa de um vírus, os preços de produção subiram e logo eles serão repassados ao consumidor e a toda a economia. Então, a oferta agregada de curto prazo vai subir, porque eu disse que preços subiram. Então, se a gente considera que no curto prazo os preços são constantes e eles sobem, logo a oferta agregada de curto prazo também sobe. Então, essa aqui é a nossa oferta agregada de curto prazo 2, nossa nova oferta agregada, né? Eu acabei deixando de lado a nossa oferta agregada de longo prazo, porque na situação ela não vai ser tão importante agora. Mas a gente poderia representar ela aqui, lembrando que a produção no longo prazo é constante. E a gente vai chamar esse ponto de ponto B. O que aconteceu, já que a gente teve esse choque, e a gente tem essa nova oferta agregada de curto prazo? O novo ponto de equilíbrio no curto prazo vai ser o encontro entre a oferta agregada de curto prazo e a demanda agregada. Ou seja, esse ponto. Então, o que vai acontecer? A gente tinha o nosso preço 1 e agora a gente vai ter o preço 2, o Y1 e o Y2. Basicamente, você tracejar uma linha aqui e ver onde dá no gráfico, né? Y1 é maior ou menor do que o Y2? O Y2 é menor do que o Y1. Ou seja, a gente teve uma queda na produção. P1 é menor ou maior do que P2? A gente tem que P2 é maior do que P1. Ou seja, a gente teve aumento nos preços. Esse é um cenário muito ruim que acontece em adversidades climáticas, por exemplo. Então, digamos que uma economia ela é muito voltada para o agro. Se a gente tem uma geada que vai afetar toda a economia, a gente tem um cenário como esse. Um choque externo faz os preços de produção aumentarem, o que faz com que produção reduza e o que faz com que preço aumente. Esse é o cenário que na macroeconomia a gente vai chamar de estagflação. Ou seja, economia estagnada com uma inflação. Então vamos colocar o nosso ponto A aqui. E ponto A, produção menor, preço maior. O que o governo pode fazer, sabendo que vai ter um cenário de choque na oferta de curto prazo, é fazer uma acomodação da oferta. Então vamos ver como que o governo pode acomodar esse choque de oferta. Vamos lá. De novo, oferta agregada de curto prazo, essa é a nossa demanda agregada. O ponto de encontro entre oferta agregada de longo prazo, oferta agregada de curto prazo e demanda agregada é o nosso ponto de equilíbrio. Vamos marcar como P1 e Y1. O que o governo tem que fazer, então? Ele vai ter que aumentar a demanda agregada. Ou seja, tem que deslocar ela para a direita. Deslocar ela aqui. Pronto, deslocamos. O que vai acontecer aqui? O nosso equilíbrio vai ser este ponto, que a gente pode chamar de ponto Z. O que vai acontecer então? No nosso outro exemplo, a gente tinha, com o choque de oferta, o ponto A, correto? Em que o preço era esse e a produção era essa. Vou chamar de Y2 aqui. Como a gente aumentou a nossa demanda agregada, a nossa produção subiu. Agora a nossa produção não está mais aqui. Ela está aqui. Ah, mas os preços ainda estão altos. Sim, de fato os preços estão altos. Esse preço, claramente maior do que esse preço. Só que o que aconteceu aqui? Se a gente aumentou a demanda, a gente aumentou a produção, a gente reduz o preço. Mais produção, menor preço. Então,
a tendência é que preços também vão se normalizando de acordo com o tempo. Tá, mas no início do vídeo eu disse, o governo precisa gastar mais. Como que a gente faz para subir demanda agregada? A gente vai ter de novo a nossa equaçãozinha, que é demanda agregada é igual a y, a gente pode chamar assim, também é igual a PIB. Ela vai ser igual ao consumo das famílias, mais o investimento da empresa, mais os gastos do governo, mais a balança comercial. Mas então, o que eu disse no início do vídeo que o governo precisa gastar mais? Obviamente para chamar a sua atenção. Não é só gastando mais que a gente eleva a demanda agregada. A gente também faz isso com o governo gastando mais. Aumenta aqui, aumenta aqui. Mas percebam que qualquer outra dessas coisas aqui também faz com que a demanda agregada aumente. Então, se as empresas investem mais, e, por exemplo, se eu abaixo a taxa de juros para elas fazerem isso, eu também vou ter um aumento na demanda agregada. Se as famílias consomem mais, eu faço uma política para as pessoas comprarem, faço financiamento ali, ajudos muito baixos para as pessoas e tudo mais, eu também faço com que a demanda agregada aumente. E se eu aumento o meu saldo da balança comercial, se eu exporto mais do que eu importo, também aumenta. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai ver a seguinte estratégia. Um governo desvalorizando propositalmente sua moeda. A China fez isso durante muito tempo. Com isso, o que ela quer? Que exporte mais do que importe. Porque a outra moeda fica cara, então fica caro você trazer coisa de fora. Mas a sua moeda é barata, então você exporta muito mais. Mas vamos lá, pessoal. Vale a pena o governo fazer isso? Os choques de curto prazo, como o próprio nome diz, costumam ser durante um período rápido. Então é uma geada, uma seca, um problema de infraestrutura que a gente teve ali, coisas rápidas, duram uma temporada, uma safra só e acabou. Então aí vai depender de qual teoria econômica você vai seguir. Se você for seguir uma vertente mais liberal da economia, mais clássica, ela vai dizer que no longo prazo o governo não precisa de fazer porque os mercados se ajustam. Se você for seguir uma linha mais keynesiana, ela vai falar que o governo precisa sim de intervir para que esse mercado se ajuste mais rapidamente e você tenha menos problemas. Então, isso primeiro vai depender da teoria que você vai seguir e segundo vai depender da situação também. Talvez esse curto prazo não seja tão curto prazo, seja de um ano. Talvez seja de um mês, uma semana, sabe? Então, isso varia muito de acordo com a situação e de acordo com qual vertente você, gestor, adota. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.